Hoje o tema é Ronald Dworkin. Ele é um filósofo liberal. Vamos dar algumas chaves para entender o pensamento dele. Quando se fala em filósofo liberal, a ideia é demonstrar que ele é um defensor do direito das minorias. Ou seja, a filosofia utilitarista é aquela que defende decisões que agregam mais para a maioria. Logo, ele é crítico do utilitarismo. Então, para garantir esse direito das minorias, Dworkin é um defensor do direito da igualdade. Uma outra chave do pensamento dele é que ele é crítico do positivismo puro, ou seja, aquele que exclui os valores do direito. Logo, ele vai ser alguém que vai entender que é necessário que o aplicador do direito utilize de valores quando ele for ou estar diante de um caso difícil. Na linguagem de Dworkin, hard case, um caso difícil. Pois bem, feitas essas notas introdutórias, vamos lá. Ele diz o seguinte: todo indivíduo tem direitos, ou seja, existem direitos individuais que ele reparte em dois. Direitos individuais institucionais, que seria a norma posta, a norma colocada, e seriam direitos individuais também preferenciais, que ele dá um nome interessante, trunfos. Ou seja, o cidadão ele tem um trunfo quando está diante de um caso difícil e a lei, quando aplicada do jeito que ela está escrita, não faz justiça às partes. Então vamos lá. Eu tenho um caso difícil. O que é caso difícil para Dworkin? Ele dá um exemplo. Riggs versus Palmer. É um caso antigo norte-americano que ele relata o seguinte: havia um avô que fez um testamento para o neto, deixando bens para herança. E aí o que fez o neto? Matou o avô para ficar com a herança. Final da história. A justiça norte-americana decidiu que o neto não tem direito de ficar com os bens da herança porque matou o avô. Agora, mas por que esse caso é importante? Veja, não existia uma lei dizendo: olha, quem matar o avô para pegar a herança, perde a herança. Como não tem esta lei, o neto estava livre, leve e solto para receber os bens da herança, apesar de ter matado o avô. Ou seja, apesar de ter praticado um ato vil, torpe, errado, ao extremo, ele fica com a herança, porque não tem lei que proíbe. E se não tem lei que proíbe, de acordo com o positivismo, se permite. Então vem Dworkin e diz: pela primeira vez na justiça americana, decide-se por meio de princípios. Ou seja, usou-se o direito individual preferencial, um trunfo, para afastar o neto da herança do avô. Ou seja, o neto era o Riggs, o avô era o Palmer, e o Riggs então ficou sem a herança. Aplicou-se princípios, ou seja, aplicou-se um trunfo para garantir os direitos individuais preferenciais. Bom, já que eu falei em princípios, Dworkin faz uma separação entre regras e princípios. Ou seja, na ideia de quando que eu vou poder aplicar princípios. Nós já sabemos, os princípios para eles serão aplicados quando estivermos diante de um caso difícil. Ou seja, na generalidade dos casos, quando a lei é aplicada, porque ela é aplicada, por exemplo, eu compro uma casa, tenho que pagar um IPTU, eu compro um carro, tenho que pagar um IPVA. Isso é normal, é a aplicação da lei do jeito que ela está posta, colocada, escrita. Agora, quando eu tenho uma regra que, quando for aplicada do jeito que ela está escrita, e ela não se encaixa ao caso, então, diz Dworkin, a regra é tudo ou nada. Se ela não se encaixa a um fato ocorrido, ela é nada, ela não vai ser aplicada. E ele ainda diz o seguinte: mesmo que essa regra exista e ela se encaixa a um caso, mas ela pode trazer uma injustiça, nesse momento eu estaria autorizado a utilizar de princípios para resolver o processo, para dar paz à lide, vamos assim dizer. Pois bem, esses princípios, diz ele, vão haver mais de um. Então, nesse momento, eu vou atualizar a norma com base em princípios. E ele diz que princípios são utilizados na lógica do mais ou menos. Ou seja, existem princípios mais e existem princípios menos.
eu vou fazer um sopesamento desses princípios para saber qual deles pode trazer uma melhor justiça, lembrando que ele é um defensor do direito das minorias e lembrando que ele pede o uso dos valores dentro dessa interpretação e aplicação do direito. Agora, ele esclarece o seguinte: o aplicador da lei, o juiz, ele tem que ser um juiz, como ele diz, Hércules, que é um juiz que vai fazer uma análise global, geral do processo desse caso difícil. Ele dá mais uma dica: esse juiz ele tem que entender que ele está dentro de um romance, ou seja, existe um caso, existe uma lei e existem a jurisprudência, casos antigos. Então o juiz, quando ele aplica o direito, ou seja, o uso dos princípios, das normas, esse juiz ele tem que saber que ele está continuando um romance, ele está continuando uma história. Ou seja, o juiz ele não pode dar uma decisão totalmente diferente do que a justiça vem concedendo, vem dando em casos parecidos. Mas lembra, a ideia é, se a norma é injusta, eu preciso aplicar princípios para adequar a esta ideia de busca da justiça, busca de um direito que não é só norma, mas é norma também acrescida de valores. Então veja, esta em breve síntese, as ideias de Dworkin para a filosofia do direito. Até o próximo encontro.